Boa noite, minha gente, proprietário de clínica veterinária e pet shop. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de aquecimento. Me diz aqui no chat de qual cidade você está me assistindo. Essa é uma das aulas preparatórias para a nossa Masterclass gratuita. E quem chega preparado consegue resultados muito melhores, porque entende de onde vem o verdadeiro lucro e para de correr atrás do próprio rabo. Parece engraçado para quem está de fora, mas a gente sabe que não é uma situação confortável, não é mesmo? Se você quer realmente transformar a sua clínica, fica aqui comigo até o fim. A Masterclass Clínica Vet Pet Shop Lucrativa é um evento 100% online e gratuito, onde você vai descobrir como aumentar o seu faturamento em até 30% em apenas 90 dias, e sem depender de você no dia a dia, além de se tornar referência na sua região. Serão dias de muito conteúdo prático e transformação real. Se ainda não garantiu a sua vaga, clica no link da bio e se inscreve agora mesmo para não perder nenhum material extra e todos os avisos do evento. Eu sou a Marina, sou sócia e proprietária da clínica Vet Shop Coyote em Garopaba. Quem aqui conhece Santa Catarina? E para quem não me conhece, a minha história é muito parecida com uma de muitos aqui. Eu venho de uma família simples, sempre sonhei em ter liberdade, autonomia, em dar uma vida melhor para minha família. Só que quando eu decidi abrir o meu próprio negócio com meu marido, médico veterinário, a gente não tinha dinheiro. Então a gente começou com uma estrutura muito pequena. E a gente ainda tinha um grande problema, um grande obstáculo, que era a concorrência. Mas eu acho que aqui ninguém tem esse problema, né? Só que a nossa concorrência eram grandes lojas agropecuárias, que eram tradicionais na cidade. Mas isso não nos parou. E foi exatamente aí que eu descobri o segredo da virada. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Hoje, além de viver essa transformação, eu ajudo donos de clínica e pet shop a aumentar o seu lucro e a conquistar a segurança financeira de verdade. E o tema da nossa aula de hoje é: por que a sua clínica ou pet shop fatura, mas não dá lucro? Se prepara, pois eu vou te mostrar o que está por trás desse problema e como você pode mudar esse jogo na prática. Eu quero te perguntar: você sente que trabalha muito, tem agenda cheia, mas no final do mês não sobra quase nada? Você já percebeu que, mesmo aumentando o movimento, o dinheiro continua sumindo? Já teve aquela sensação de se faltar um dia, tudo para, tudo vai virar um caos no seu negócio? Responde aqui. Responde aqui no chat para mim. Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você está no lugar certo. A verdade é que a maioria dos donos de clínica e pet shop acredita que o problema está em vender pouco ou atrair poucos clientes. Mas na prática, o que impede o lucro não é a quantidade de atendimento. Isso mesmo. Sabe qual é o maior problema? É a falta de gestão clara, controle de custos e posicionamento estratégico. Sem gestão não adianta faturar mais, porque o dinheiro sempre vai escorrer pelos dedos. Mas a boa notícia é que existe um caminho para mudar radicalmente esse cenário, mesmo em clínicas pequenas ou com recursos limitados. Mas a boa notícia é que existe um caminho para mudar radicalmente esse cenário, mesmo em clínicas pequenas e com recursos limitados. E você vai descobrir como aqui. Imagina trabalhar menos, ter uma agenda cheia, mas conseguir enxergar o seu lucro crescendo mês a mês. Me diz quanto que valeria para você saber exatamente o que dá dinheiro e o que só enche o seu tempo à toa. Como seria uma vida se, em vez de correr atrás de mais clientes, você pudesse extrair mais dos que já tem, com um processo simples e com uma equipe mais motivada?
o impacto de dominar a gestão não é só financeira, mas é de liberdade, segurança, respeito no mercado e tranquilidade em casa. E o mais importante, minha gente, quem começa a organizar a casa agora sai na frente, porque o mercado está mudando. Clínicas e pet shops que não controlam as suas finanças vão ficar para trás. Deixa eu te mostrar o que a grande maioria faz e talvez você se identifique. Você acorda cedo e já liga o computador, ou chega na clínica e o seu dia vira uma correria. Você atende o cliente, resolve pepino de funcionário, compra o produto, paga o fornecedor, faz consulta, entrega banho e tosa e quando vê, já anoiteceu e você nem percebeu o dia indo embora. E no final do mês, olha o extrato e pensa: nossa, eu atendi tanto, trabalhei tanto, cadê o dinheiro? E aí, para tentar resolver, o que você faz? Você pensa: preciso atrair mais clientes, vou fazer uma promoção, vou dar desconto, vou divulgar no grupo do bairro. Você pode até lotar a sua agenda com ações de promoção. E quando isso acontece, você até pensa: ufa, vou salvar o mês. Só que quanto mais lota a agenda, mais cansado você fica. E tem mais. Um ponto escondido aí que ninguém pensa. E sabe qual é? Esses clientes que chegam pela promoção muitas vezes não voltam ou retornam quando tem novas promoções. Sabe aquela história de cliente fiel? Nesse caso não existe. Tem outro ponto escondido aí: o lucro. Você até fatura, mas não lucra. Você está no desespero para faturar mais e esquece dos custos. E assim o dinheiro entra, mas sem nenhuma margem segura de lucratividade. E tem outro ponto muito comum, digamos que esse é o erro clássico: misturar dinheiro do caixa com dinheiro de casa. Pagar a conta pessoal com dinheiro da clínica, fazer aquele empréstimo achando que depois repõe, só que nunca repõe, né? E é dessa forma que você perde o controle das entradas e saídas. E o caos financeiro se instala no seu negócio. E assim você se sente cansado, frustrado, com uma sensação de que só os grandes conseguem ter lucro e você não. Que você vive só para apagar incêndios, que você não consegue sair do lugar. Mas agora deixa eu te mostrar o caminho que realmente funciona. O dono de clínica ou pet shop que lucra, mesmo sendo um negócio pequeno ou uma cidade pequena, faz diferente. Primeiro, ele para de competir por preço. Em vez de dar desconto, ele valoriza o serviço, posiciona a clínica como referência em atendimento, em experiência, em cuidado. Esse dono eleva o padrão do seu atendimento. E aí ele não precisa viver de promoções, não precisa disputar com a concorrência, porque ele sabe fidelizar o seu cliente. Cliente bom, minha gente, é o que enxerga o valor do seu serviço, não o que te pede desconto. Dessa forma, a concorrência poderá até fazer diversas campanhas promocionais, só que você sempre vai ser o escolhido pelo seu cliente. Segundo, ele separa o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal. Mesmo que no início seja difícil, ele sabe exatamente o que entra e o que sai. Anota cada custo, desde o aluguel até o dinheiro do café. Terceiro, entende o custo real de cada serviço, faz conta de verdade e sabe quanto custa cada banho, cada tosa, sabe quanto custa uma consulta, um exame. Ele tem a clareza que às vezes o serviço que mais é vendido é o que mais dá prejuízo. E é com essa clareza que ele consegue ajustar os preços corretamente, além de mudar os processos e cortando possíveis desperdícios. E por último, cria processos simples. Você não precisa de um software caro ou de consultoria de multinacional. Eu criei e implementei o Elos Price, uma ferramenta estratégica de precificação, criada para calcular preços corretos, criada para calcular preços corretos com margem de lucro saudável. E você também pode criar a sua.
A Elos Price me ajuda a entender os custos fixos, os custos variáveis, a margem ideal e muito mais. Mas pensando em tudo que falamos até agora, o importante é ter rotina, processos e controles. É assim que você consegue fazer com que ocorra o funcionamento adequado do seu negócio, sem depender só de você. E como consequência, você constrói uma equipe que funciona. Quem faz isso vê o resultado em poucas semanas. O lucro começa a aparecer, o tempo deixa de sumir e a cabeça vai ficando mais leve. E pela primeira vez surge aquela sensação de que agora eu sou dono do meu próprio negócio, de verdade. Portanto, o segredo é simples: gestão estratégica. Quando você domina isso, consegue tomar decisões certeiras, aumentar a margem de lucro e começa de fato a construir uma clínica de referência. Meus amigos, eu vou te passar uma lição de casa. Comece hoje mesmo anotando todos os custos fixos e variáveis do mês do seu negócio. Pega um caderno, faz uma planilha, não precisa ser nada muito complexo, mas anota. Só esse exercício já vai te dar clareza de onde está o furo e o que pode ser cortado ou ajustado. Faça isso, compartilhe nos stories do Instagram me marcando. Eu vou escolher um para dar um feedback exclusivo, combinado? E que seja o seu. E se você ainda não me segue no Instagram, corre lá e já começa a me seguir, @mentoravete, lembrando que todos os dias tem conteúdo novo. E agora, talvez você esteja pensando, meu problema não é gestão, é falta de clientes. Se eu tivesse mais movimento, sobraria dinheiro. Ou então, só grandes clínicas conseguem ter lucro de verdade. Na minha realidade, isso não funciona. Eu entendo perfeitamente essas dúvidas porque eu já pensei igual. Quando eu comecei, eu acreditava que o tamanho da cidade, o tamanho do meu negócio ou a concorrência iriam dificultar os meus resultados. Mas, sabe o que eu aprendi na prática? O que faz a diferença nos resultados e no crescimento do negócio é a gestão. E como administradora, isso fez total diferença no começo do meu negócio. E hoje você tem a oportunidade de aprender comigo de forma mais fácil a estratégia que deu certo. Veja, se aumentar o movimento sem arrumar a gestão, você só vai trabalhar mais, se cansar mais e continuar sem dinheiro no final do mês. O que muda o jogo é saber onde está o lucro, criar processos simples e organizar o caixa. Gestão não é luxo de multinacional ou de grandes negócios. É o básico de qualquer empresa que quer crescer e sobreviver, inclusive as pequenas. Deixa eu te mostrar alguns exemplos. Um dos meus clientes, dono de uma clínica pequena, achava que precisava dobrar o número de atendimento. Quando organizamos os custos, ajustamos os preços dos serviços, o lucro dele aumentou 40% em 3 meses. Sem precisar trazer nenhum novo cliente, só com a base de clientes atuais que da empresa dele. Outro caso foi de um pet shop numa cidade de cerca de 18 mil habitantes, que faturava bem, mas nunca sobrava nada. Só de implementar processos e gestão de caixa, a gente verificou custos corretos, margem de lucro e a gente cortou desperdícios. Depois de meses no vermelho, em 90 dias, essa proprietária saiu de dívidas para um lucro de 30 mil. Em vez de pensar que só as grandes clínicas conseguem lucro, comece a pensar: lucro vem da organização e do controle, não do tamanho. Quem aprende a gerir mesmo pequeno já está na frente da maioria. Meu amigo, hoje você aprendeu. Lucro não está em quantidade de clientes, mas na gestão. O erro fatal de misturar o dinheiro da clínica com o pessoal. Promoções não geram lucro, só dá a falsa sensação de tranquilidade pelo faturamento gerado. O primeiro passo prático para sair do buraco, que clínicas pequenas ou em cidades pequenas podem sim ser lucrativas. E isso é só o começo. Faltam poucos dias para a nossa Masterclass Clínica Vet Pet Shop Lucrativa.
onde você vai descobrir como aumentar o seu faturamento em até 30%, organizar o seu negócio de verdade e a se tornar referência na sua região, mesmo que hoje você se sinta preso ou sobrecarregado. E se ainda não se inscreveu, corre lá no link da bio e garanta sua vaga. Não esqueça de entrar no grupo do WhatsApp oficial do evento, que você receberá por e-mail. Os avisos e o link para participar do evento serão enviados no grupo. Eu te vejo na próxima aula, conhecimento pré-evento. Nessa aula você vai aprender como parar de ser escravo da sua própria clínica, além de ensinar passos práticos para deixar de ser o faz-tudo, sem perder o controle do seu negócio. Estamos juntos nesse caminho de transformação do seu negócio. Estou finalizando a nossa aula, mas caso tenha qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou responder a todos. Um grande abraço.